Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa liturgia do Advento, nós somos o tempo todo provocados e convidados a uma revisão de vida. Uma revisão de vida a partir do bem que nos virá, desse bem que vai chegar, daquele que voltará. Porque nós podemos fazer uma revisão de vida sempre com o lado negativo, procurando quem errou, quem são os culpados. Essa revisão de vida sempre machuca, sempre estraga, porque ela é uma revisão de vida a partir do erro, a partir do negativo, a partir da acusação. No tempo do Advento, a igreja nos convida a uma revisão de vida a partir do benefício que teremos com a volta de Jesus. É uma revisão de vida para quem despertar esperança naqueles que aguardam a vinda do Senhor. Só que sabe que não vai dar para improvisar. Quando Ele voltar, quando Ele chegar, não vai dar para dar um jeitinho, uma arrumadinha, remendar de um jeitinho, fazer um puxadinho na casa. Não. Esse jeitinho que nós damos nas coisas, não tem como se dar um jeitinho na alma. Por isso a liturgia de hoje, na primeira leitura, o profeta, Deus fala através do profeta, prometendo essa cidade fortificada, dizendo que ela será a segurança. E começa a descrever, naquele tempo, a cidade fortificada, ela tinha uma grande muralha. E essa aqui tem um muro e um antemuro. A segurança da cidade vinha da altura, da largura e da profundidade daquela muralha. E essa aqui é protegida por muros e antimuros. E tem essa porta. A segurança dessa cidade vem dessa muralha. Aí o profeta começa a dizer não. A segurança não vem desse muro. E se fosse na nossa época, né, esse muro ainda ia ter cerca elétrica, ainda ia ter câmera de segurança, ainda ia ter o pessoal da segurança, ou aquele rapaz que passa de bicicleta com aquele apito, pip, avisando que a segurança, não é, que a gente tem nos bairros. Mas a segurança não vem dessa estrutura. A segurança não vem dessa estrutura de muro e antimuro. A palavra está dizendo na primeira leitura lá do Antigo Testamento ainda. Está dizendo que a segurança é o Senhor. O Senhor é a segurança, é a rocha eterna. O que é o mais importante dessa primeira leitura? É que a partir dessa segurança, do muro e do antimuro, as portas vão se abrir. As portas estarão abertas para todos? Não. Não estará aberta para todos. E aí vem descrita a importância dessa primeira leitura. As portas vão se abrir para um povo justo. Olha aqui onde que a gente precisa se preparar. Não é preocupado com a profundidade, com a largura
e com a extensão da muralha. Mas quando essa porta abrir, ela vai se abrir para um povo justo. É a primeira leitura que está dizendo. Vai abrir para um povo cumpridor da palavra. E aqui, desculpe inventar essa palavra. Não é para um povo escutador da palavra. Porque o Evangelho vai falar já do que eu faço com aquilo que eu escuto. Mas a primeira leitura está dizendo que a porta vai abrir para um povo justo, cumpridor da palavra, que cumpre a palavra, que tem firmeza no seu propósito. Um povo que tem paz, mas não uma paz garantida pela altura, largueza e profundidade da estrutura daquela muralha. Um povo que tem paz porque confia no Senhor. Essa é a primeira leitura. E aí vem o Evangelho, que todos nós já conhecemos, que todos nós já ouvimos, e quando começa o padre a falar, todo mundo, já sei, é da casa sobre a rocha ou a casa sobre a areia. Não é. O Evangelho não quer falar sobre a casa sobre a areia ou sobre a rocha. O Evangelho não quer falar de estrutura. Nós não somos chamados a sermos construtores, seja de casa sobre a areia ou casa sobre a rocha. Essa não é a nossa vocação. Deus não nos chamou para sermos construtores de casa. O Evangelho de hoje não chama a atenção sobre as estruturas. O Evangelho de hoje chama a atenção sobre que tipo de povo eu estou sendo. O Evangelho não quer falar para você escolher o melhor terreno, se sobre a rocha ou se sobre a areia. Não é isso. O Evangelho está nos provocando para saber se nós vamos fazer parte do povo que vai entrar por aquelas portas que foram anunciadas lá na primeira leitura. Se pelas escolhas que nós fazemos, se nós estamos sendo desse povo justo, desse povo cumpridor da palavra, que tem firmeza no propósito e que tem paz, porque confia no Senhor. Aí o Evangelho vai falar. O Evangelho vai falar desse homem prudente ou desse homem insensato. Mas de onde vem essa insensatez? De onde vem essa prudência? Da escolha que eu faço de ser ou não alguém que cumpre a palavra. Porque 2 vezes se repete no Evangelho, enquanto a gente está preocupado tanto se a casa da areia ou a casa da rocha vai cair ou não, a gente esquece que o Evangelho repete 2 vezes. É assim aquele que ouve a minha palavra. E aí vem a diferença. Põe em prática ou não põe em prática. É a ligação com a primeira leitura. Não adianta ser um povo, e desculpa falar de novo, escutador da palavra. Escutar a palavra é importante. Importante ainda. Mais profundo, mais largo, mais estruturado precisa ser na nossa vida o cumprimento dessa palavra. Aí os ventos virão, as chuvas virão, os problemas virão, mas não vai ser problema de engenharia, de estrutura, de casa sobre a areia ou sobre a rocha, porque eu já farei parte de um povo cumpridor da palavra. E aqui está o convite para nós nesse tempo do advento. Se até aqui eu fiz parte do time dos que só escutam a palavra, eu preciso mudar de time agora. Eu preciso passar para o time daqueles que escutam sim, mas daqueles que cumprem a palavra. Eu preciso caminhar, eu preciso mudar de lado e ser esse povo justo, cumpridor da palavra, que tem firmeza no propósito, que tem paz. Porque confia no Senhor. A nossa paz não pode vir porque nós temos uma casa sobre a rocha. A nossa paz tem que vir porque nós fazemos parte desse povo cumpridor da palavra. E ser cumpridor da palavra não quer dizer ser melhor do que o outro ou ser perfeito. Significa que eu coloco em prática aquilo que eu já ouvi. Se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós já ouvimos, a começar dos padres, até quem está chegando e sendo batizado hoje na igreja, se nós colocássemos em prática aquilo que nós já ouvimos, as portas dessa Jerusalém celeste estariam abertas e escancaradas para nós. O convite
não é para nós nos tornarmos bons construtores de casa. Não. O convite é para que a gente tenha um coração preparado. Porque a paz não virá das câmeras de segurança, das cercas elétricas ou dos serviços de vigilância que nós vamos contratar. A nossa paz e a nossa segurança vem do Senhor. O que garante a nós paz e tranquilidade é deitarmos a cabeça no travesseiro e saber, durante todo o dia de hoje, eu cumpri a vontade do Pai. Se tem dinheiro na conta, se a minha casa é construída sobre a areia ou sobre a rocha, própria ou alugada, dentro ou fora dos muros e dos antemuros, isso não é o mais importante. O mais importante é eu olhar para a minha vida e perceber, eu faço parte desse povo justo, cumpridor da palavra, firme no propósito e que tem paz, porque confia no Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!